Bora ver, meu povo. Sábado, fim do mês. Fim do mês, dia 30 de julho. Ó, daqui a pouco você vai estar ouvindo aí aquela musiquinha do centro comercial, né? É, aquilo lá não é o espírito do Senhor, não, é o espírito natalino mesmo. Bom, sejam bem-vindos. Vamos à leitura de hoje. Terminada a festa dos tabernáculos, Jesus volta definitivamente para Galileia, né? Ele morava em Cafarnaum, junto com os pescadores, os quatro, certo? E hoje vamos falar de Lucas 9, dos 51 ao 56, meu povo. Diz, aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, partiu resolutamente em direção a Jerusalém. Isso já vindo da Galileia, tá? Descendo para Jerusalém. Verso 52. Enviou mensageiros à sua frente, indo estes entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo ali não o recebeu porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isto, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando, os repreendeu, dizendo, vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Veja bem, os discípulos que ele enviou à frente dele aqui, no caso, seriam os 12. Um caso como esse aqui, a gente vê João e Tiago, os dois irmãos pescadores, viviam dentro d'água, agora querem invocar fogo do céu sobre eles. De onde foi que eles viram isso? Eu acho que eles não perceberam isso na pessoa de Jesus. Isso é coisa da tradição judaica deles, né? Porque invocar fogo do céu, temos aí o episódio do Elias, né? O profeta Elias, que depois de matar 102 homens que queriam tirá-lo à força do Carmelo, ou das proximidades do Carmelo, no monte onde ele estava orando, por ordem do rei, Acabe. E o terceiro grupo chegou bem humilde, pediu para ele descer. Né? No caso do Elias, o rei queria forçá-lo a descer porque queria uma audiência com Elias. Aqui, Jesus está indo para Jerusalém, queria passar lá, ter uma audiência com eles, e eles não receberam porque parecia, né, o semblante de Jesus tinha pressa. Mas o que diz o texto aqui claramente é que deu a entender que eles estavam indo para Jerusalém. E samaritano não gosta muito de judeu, não. Vamos lá. Outra história, falando aqui sobre a verdadeira renúncia, está em Mateus 8, do 19 ao 25, e tem Lucas também, depois a gente lê. Mateus 8, 19 ao 25. Diz, então, um mestre da lei, aproximando-se dele, disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas, as aves dos céus têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Outro discípulo lhe disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Essa primeira história aqui, escrita no Evangelho de Mateus, é diferente da que está em Lucas, capítulo 9, do 57 ao 62. Porque, primeiro, Mateus aqui identifica que o primeiro homem que se aproxima de Jesus para falar com ele, dizendo, eu te seguirei para onde quer que fores, ele é um mestre da lei, um escriba, um mestre da lei, um doutor da lei. Né? No Evangelho de Lucas não diz, só fala que era um homem. No Evangelho de Mateus, esse texto agora lido, fala só de dois casos, né? Duas pessoas. De Mateus de Lucas vai falar de três pessoas. O versículo 21 de Mateus 8 diz que outro discípulo disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Aqui não se trata de uma pessoa comum, uma pessoa qualquer. São duas experiências que Mateus narra. A primeira é de um mestre da lei que não tinha nada com Jesus. Se eu vou te seguir, resolvi te seguir, por onde quer que o senhor for. Aí Jesus adverte ele dizendo, olha, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Muitas coisas já se falaram sobre essa questão de Jesus, essa afirmação de Jesus, não ter onde reclinar a cabeça. Alguns dizem que é porque ele já entendia que ia morrer
crucificado e com aquela coroa de espinho, não tinha como, né, na cabeça. É um detalhe só, ninguém sabe se ele ficou até a ser crucificado mesmo com aquela coroa. Mas é uma das coisas que se afirma. E o normal mesmo, contexto aqui é só colocar o seguinte: o mestre da lei queria seguir a Jesus, e o mestre da lei ele tem uma profissão, tem como viver da palavra. Porém, Jesus está dizendo aqui que até os animais do campo têm um descanso, têm uma segurança, e ele não iria ter segurança nenhuma com Jesus. Ou seja, eu não tenho nada para te dar. O outro lá já era um discípulo, o cara era um discípulo, e deixa eu visitar meu pai. Algumas pessoas que leem a primeira vez, assim, pensam que o pai desse discípulo estava morto, e ele iria lá sepultar mesmo, colocar no sepulcro. Mas essa expressão aqui, ela não tem nada a ver com velório, com sepultamento, não. Isso aqui tem a ver com tradição familiar. Um discípulo que está indo com ele, que já está a caminho, de repente diz, não, deixa eu primeiro resolver essa questão que ainda não foi resolvida. Qual é a tradição familiar? Sepultar meu pai, você deixa eu esperar um pouquinho, vou dar um tempo aqui, se meu pai morrer, eu te sigo, né? É complicado. O Senhor ordenou, declarou para ele, siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios mortos. Agora vamos ao texto de Lucas 9, do 57 ao 62. Diz que quando Jesus andava pelo caminho, um homem lhe disse, eu te seguirei por onde quer que fores. Ou seja, Mateus identifica esse cara como um mestre da lei. Aqui é só um homem. E no Lucas 9, 59, a outro, o Senhor disse, siga-me. Mas esse homem respondeu, Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Na história de Mateus, foi o cara que falou com Jesus. Ele disse, ei, Senhor, deixa eu ir primeiro sepultar meu pai. Aqui na história de Lucas, foi Jesus que disse a ele, ei, você me siga. Ele disse, não, deixa eu primeiro sepultar meu pai. Lucas 9, 60, Jesus diz, deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos, você, porém, vá, proclame o reino de Deus. E aí tem a terceira personagem que entra na história de Lucas, aqui na narrativa de Lucas, diz, ainda outro disse, vou seguir-te, Senhor, mas deixa-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu, ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Esse que era um discípulo. Ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja, quem já trabalhou com terra sabe como é o arado. Esse arado, para uma pessoa, ele é puxado por um animal, um jumento, um boi, comumente um boi, né? E aí o que acontece é que se alguém chama você e você faz isso aqui, as relhas, né, que cavam a terra vão fazer, toda vez que você olhar para trás, olha só, vai fazer uma curva, vai ficar um caminho feio, vai ficar esquisito, não é? A sua história vai ficar marcada, dizendo para todos que você não é apto para aquele serviço. Já pôs a mão no arado, mas fez uma porcaria. E então, Lucas 10, do versículo 1 até o 24, vai falar da comissão dos 70. Diz 70, mas é porque aqui está fechando o número 70. Foram 72. Lucas 10, 1 diz que depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. Ele disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão, eu vos estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias. E não saúde a ninguém pelo caminho. Estou fazendo aqui a obra do Senhor, mas passar ali, que tem um amigo meu ali, ficar uma semana parado lá. Não. A ninguém saudeis pelo caminho. Veja. Quando entrarem numa casa, digam primeiro paz seja nessa casa, e se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Veja bem, queridos. Vai fazer evangelismo, procure o homem de paz, o homem que já está ali preparado por Deus para recebê-los, para ser suporte, né, para a obra que o Senhor tem para você fazer. Fique naquela casa, coma e beba do que lhes derem, pois o trabalhador merece seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa.
Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. É a segunda vez que ele fala sobre a questão da comida. Comam o que derem para vocês. Comam o que for posto diante de vocês. Porque os judeus tinham a questão da lei de Moisés, né? Animais limpos, animais impuros, puros e impuros. Bom, aqui Jesus já está deixando bem claro que essa regra aí, ela não é válida mais. No versículo 9, a ordem é: cure os doentes que ali houver e digam-lhes, o reino de Deus está próximo de vocês. Mas quando entrar numa cidade, não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam, até o pó da sua cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto. Mesma palavra, o reino de Deus está próximo. Depois de curar, o reino de Deus está próximo. Se forem rejeitados, o reino de Deus está próximo. A palavra é a mesma, a mensagem é a mesma. O reino de Deus está próximo. E eu lhes digo, naquele dia haverá mais tolerância para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de você, Corazim, ai de você, Betsaida. Betsaida é o local onde foi feita a primeira multiplicação de pães. Porque se os milagres que foram realizados entre vocês o fossem em Tiro e Sidom, há muito tempo, aquelas duas cidades, né, elas teriam se arrependido, vestido roupa de saco, cobrindo-se de cinzas. Mas no juízo haverá menor rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. E você, Cafarnaum, será elevado até o céu? Não, você descerá até o Hades, o inferno, é um abismo. Todos nós queremos manifestações do poder do Senhor, todos nós queremos grandes milagres. Nós sabemos já que os avivamentos, eles começam a partir de demonstrações de poder pelo Espírito. Todos nós queremos isso, nós ansiamos por isso, queremos ver a presença do Senhor de forma notável. Então nós esperamos muito isso. Mas aqui é uma questão que você precisa, é relevante, você precisa entender. Locais onde o Senhor operou muitos milagres, esses locais, não havendo arrependimento, esses locais serão depois vistos como digno do lugar pior no inferno. Né? Não sei se tem lugar pior, mas é só uma força de expressão. Versículo 16 de Lucas 10 diz, aquele que lhes dá ouvido está me dando ouvidos, aquele que os rejeita está me rejeitando, mas aquele que me rejeita está rejeitando também aquele que me enviou. Bom, e os 70 voltaram alegres e disseram, Senhor, os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre serpentes ou cobras, né, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo, e nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse, te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e ocultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular, felizes são os olhos dos que veem o que vocês veem, pois lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram, meu povo. E é isso aí. Amanhã, se o Senhor permitir, teremos mais Comente Bíblia. Fica comigo. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no canal. Compartilhe. Anuncie. Consiga mais inscritos para mim aí, por favor. Consiga um amigo que se inscreva no meu canal. Valeu.